E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as medidas de proteção a indígenas na pandemia. Entre as ações que foram determinadas pela Suprema Corte ao governo federal estão a contenção de invasores em terras indígenas e a garantia de acesso ao sistema de saúde por povos de áreas não homologadas. Com os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia ausentes, 9 dos 11 ministros votaram. Eles seguiram o entendimento do relator da ação, Roberto Barroso, que em julho já havia determinado ao governo federal a adoção de diversas medidas de proteção a indígenas. Nós não teríamos 2/3 do território que nós temos se não fossem os indígenas. Se não fossem os nossos índios que se declararam aos árbitros dos papas quando havia a disputa do ius possessionis e o ius possedetis. E eles diziam, nós somos súditos da coroa portuguesa. Por isso eu acompanho, louvo e parabenizo o voto brilhante, histórico, que vai ficar para a história do Brasil, do ministro Luiz Roberto Barroso. Entre as determinações do STF ao governo para a proteção de povos indígenas estão criar uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia entre esses povos, com participação de indígenas, fixar medidas para conter invasores nas terras dessas comunidades e garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que vivem também em áreas não homologadas. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a necessidade de o STF determinar um prazo para que o governo federal informe a situação das áreas indígenas. Esta é a oportunidade histórica que o Supremo tem de auxiliar o governo federal e os governos locais a decidir essa questão magna, importante, que se arrasta desde os tempos coloniais, desde a descoberta do Brasil, e que diz respeito não apenas ao Brasil, aos nossos cidadãos, mas à humanidade como um todo. A ação julgada em plenário foi apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com 6 partidos políticos. Eles apontam que as falhas e as omissões do governo federal e o alto risco de contágio do coronavírus podem resultar no extermínio de etnias. Com base em dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, durante a pandemia, 623 indígenas morreram, 21.646 foram infectados e 146 povos foram atingidos no Amazonas, no Pará, em Mato Grosso, em Roraima e no Maranhão.